assim, e a Bíblia diz que quando Daniel trouxe a tradução do sonho, esse rei, ele se empolgou, ele se sentiu grande do império, e segundo a história, já tinha um coração orgulhoso, mas nota aqui na Bíblia Sagrada que é da vontade de Deus, foi da vontade de Deus e era aqui conforme a história que ele fosse desse jeito, porque a Bíblia diz que é ele quem tem poder para tirar o coração de pedra do homem e colocar um de carne. É ele quem entra no sentimento humano e na mente do homem para tentar ou fazer assim cumprir a sua vontade, transformando aquele a quem ele tem uma obra. E a Bíblia diz que conforme Daniel passou essa revelação para ele, esse homem se inchou, irmão, de uma tal maneira que ele produziu dentro do seu reinado uma imagem de escultura. Segundo a história, aproximadamente com mais de 15 metros de altura, mais de 2 de largura, e fez com que todas as nações, línguas e etnias, e todos que, aleluia, tinha uma linguagem, todo aquele reino aonde o nome dele ecoava, fez e trouxe um êxito para que as pessoas se prostrassem perante aquela imagem e adorassem aquela imagem que ele construiu para a sua própria glória. Ele era abusado, irmão. Nabucodonosor era um homem que era terrível. A Bíblia diz que uma certa época, uma certa feita, Daniel chegou até ele e diz: olha, você vai ter um encontro com Deus, para você largar a mão de ser tão orgulhoso assim, né? E a Bíblia diz que quando Daniel entregou essa mensagem para ele, passaram-se 12 meses, ou um ano mais ou menos, só para você entender como ele era orgulhoso, irmão. E de repente, passando-se aquela revelação, ele se esqueceu, e a Bíblia diz que enquanto ele estava diante do pátio, do palácio, né? A Bíblia diz que ele olhou para tudo que ele tinha construído, para o palácio, para a grandeza de tudo, e disse: não é essa Babilônia que eu construí para a minha própria glória, para a minha própria magnificência. A Bíblia diz, irmão, que ele nem acabou de sair a palavra da boca dele, um anjo desceu na frente dele e fez se cumprir aquilo que Daniel tinha profetizado, que ele iria ter um encontro com Deus. Um anjo bateu na frente dele e disse: rei, é passado de ti o teu reino, agora tu vai comer capim para saber que rei e senhor só existe um. E todos conhecem a história que ele comeu capim, né, irmão? Jogou como animais no campo. E a história aqui, irmão, ainda relata que ele fez essa imagem de escultura. Mas no meio do povo dele, do império dele, tinham homens de Deus. Muitos, para ter regalias, aí se prostravam perante a imagem, não precisavam. Foi tido ali para o rei um exemplo dizendo: olha, todo aquele que ouvir o som de guitarra, de harpa, de som, de pífaro, vão adorar e se prostrar à imagem. Ou seja, para lembrar que Nabucodonosor era o homem da época, um homem temido. Mas a Bíblia diz que no reinado dele tinha alguns homens de Deus, até mesmo que estavam presos, né, conforme a profecia de Jeremias, dizendo que todos iam ser cativos. E ali da época tinha alguns homens de Deus, segundo diz a história, que relata bem a história de Daniel e os 3 amigos dele, que é o que nós estamos baseados. Segundo diz a história, quando tocava o som, algumas pessoas que estavam com ele viram que alguns homens não se prostravam para aquela imagem. E aí comentaram para Nabucodonosor, e ao comentário chegaram ao ouvido deles: traz esses homens aqui agora. Irmãos, quando trouxe esses homens perante o rei Nabucodonosor, ele disse para aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, né? Porque na realidade o nome deles era Misael, Ananias e Azarias, que significam a operação de Deus. Isso nós podemos ver através de estudo, né? Então, quando ele trouxe esses homens na presença do rei, o rei disse: é por acaso que vocês não estão se prostrando perante a imagem que eu construí? Ele disse: ó rei, fique o senhor sabendo agora, que nós não vamos nos prostrar perante a tua imagem. Nós não vamos fazer isso, porque nós servimos a um Deus verdadeiro. A Bíblia relata que o rei Nabucodonosor se encheu de ira naquele momento, e disse a eles: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Através do som de qualquer tipo de instrumento ser tocado, se vocês não se prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Eu vou aquecer, vocês vão morrer torrados naquele lugar. Irmãos, aqui acontece, inicia-se esse texto, a história, aqui eu quero basear para as nossas vidas de hoje. Veja que na época, muitos foram mortos nessa fornalha. Muitos foram jogados ali. E segundo diz a história, os próprios que lançaram eles na fornalha, só de chegarem perto da fornalha já morreram queimados. Imagine, essa é uma situação que nós poderemos encarar para as nossas vidas como uma situação de dificuldade. Aquela em que nós olhamos e
não vou conseguir vencer essa situação. Para humanamente dizer aqui, como alguém vencerá sendo lançado dentro de um fogo? Sobreviver, mas não tem como sobreviver. Tem situações que nós passamos em que nós pensamos, Deus, nessa luta eu não vou conseguir vencer. Se você não acha que vai morrer fisicamente, você pensa, eu vou morrer espiritualmente, Deus. Eu não vou conseguir vencer essa luta. E aqui cabe uma lição para nós na vida desses homens, para nós no dia de hoje. Segundo a história, quando Nabucodonosor disse, se vocês não obedecerem, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, ela tinha um padrão de aquecimento. Ele disse, 7 vezes mais eu vou aquecer essa fornalha, se vocês não se prostrar perante essa imagem. E ele diz assim, ó, fique o Senhor sabendo que nós não vamos se prostrar, e o Deus que nós servimos irá nos livrar. Veja que nem em um momento de adversidade, irmãos, eles vacilaram com a sua fé. E hoje eu pergunto para vocês que ouvem a palavra de Deus, como está e aonde está baseada a tua fé? Porque se estiver baseada apenas em contos de fada, irmão, nós realmente ou verdadeiramente não conseguiremos levar o nome do Senhor adiante. Não conseguiremos verdadeiramente vencer as dificuldades que nos é imposta, porque fique você sabendo que servir a Deus não é brincadeira. Aliás, eu digo que não é para qualquer um, porque servir a Deus é coisa séria, irmãos. Servir a Deus é ter compromisso com a sua palavra, porque no mundo você pode dizer como diziam os próprios que saíram do Egito. Ué, será que não era mais fácil nós morrer no Egito? Porque lá tinha comida, lá tinha bebida, lá tinha todos os legumes, lá tinha alface. Poderíamos morrer lá. Mas isso que simboliza para a gente hoje? Talvez você pode dizer, quando eu não era crente, para mim era mais fácil. Para mim as situações eu resolvia mais. Mas sabe por quê? Porque você resolvia tudo carnalmente, irmão. Quer um exemplo? Para quem é homem aqui, toda vez que era ofendido, vai lá, se você não dizer para a pessoa, se ele vier, eu meto a mão na cara dele e acabou. Se alguém te xingasse, se alguém te ofendesse, você ia para cima da mesma moeda. Então quer dizer, aparentemente parece mais fácil enfrentar a situação. Agora, tomar um tapa na cara hoje e falar assim, Deus abençoe, irmão, aí é que é difícil, né? Ser afrontado hoje e dizer, não, fique em paz, irmão, não tem problema não, está perdoado. Isso que é difícil, irmão. Servir a Deus não é, por isso que não é para qualquer um, irmão. Porque adorar a Deus na beleza da sua santidade é ser santo também. É quando vinha a dificuldade, as experiências, a luta, você pegar e confiar no Senhor, irmão. E dizer, o meu Deus me sustentará e me dará vitória, embora a oposição seja totalmente contrária à minha. Esses homens, irmão, não se importaram com isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eles confiaram, falaram, vou matar você, irmão. Nem a perigo de morte esses homens negaram a Jesus. E hoje não precisa muita coisa para nós negarmos a Ele. Basta uma pessoa que trabalha hoje ficar desempregada e ficar 3 meses desempregada, o máximo para ela chegar em Jesus e falar, não quero mais te servir. Chega! Eu não aguento mais tanta luta, tanta cobrança da minha mulher. Vai trabalhar, fulano, vai trabalhar. Porque em casa não tem nada, você não é mais homem para pagar as contas. Basta uma luta como essa para o homem chegar e falar assim, ó, eu desisto, Deus. Porque muitas das vezes não sabemos enfrentar as situações através da oração. O que Deus nos ensina, irmão, é enfrentar o mal através da oração. Porque o mal, quando vem sobre a nossa vida, ele é espiritual. Paulo ensinava isso às igrejas. Efésios 6, verso 10, assim ele diz, olha, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E quando nós vencemos ele, estai, pois, ainda firmes, para que ele não volte e nos pegue de surpresa. Irmão, a Bíblia diz também, em Lucas 4, que fala da tentação de Jesus,